Quero desejar a você uma feliz Páscoa, porque a Páscoa não é só um dia, mas é um tempo de graça, um tempo de alegria, de esperança naquele que vem ao nosso encontro, naquele que venceu a morte que é consequência dos meus e dos seus pecados. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe pedaços de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e disse-lhes: "Ainda assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciadas as conversões e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nossas vidas e em nosso favor. Estamos diante de mais um relato em que Jesus aparece já não mais a um ou dois discípulos, mas a todos os discípulos. E eis que ali Jesus deseja, entrega, doa, faz presente a paz. Quando Jesus estava no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Veja que a paz, ela não é fruto das articulações, das negociações humanas. A paz é consequência da presença de Deus em nós. A paz é fruto da presença do ressuscitado. Quando eles se assustam e ficam cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma, Jesus diz: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e os meus pés." É como se Jesus dissesse: aqui está o preço do perdão dos pecados. Aqui está o selo da vitória sobre a morte. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, o crucificado ressuscitado. E diz Jesus: "Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho." Olha que coisa extraordinária. Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte e que ressuscitou. Jesus ressuscitou no seu corpo humano, e aqui está a prova de que a ressurreição de Jesus não é uma fantasia da imaginação humana, mas é a manifestação do poder misericordioso de Deus, que perdoa os nossos pecados, que mata a morte, morrendo e ressuscitando. Veja que Jesus nos dá essa garantia de que Ele ressuscitou com o seu corpo. Jesus crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado é o crucificado. São estas coisas que Jesus falou para os discípulos quando estava com eles na dimensão só temporal. Agora Jesus está fazendo presente entre os discípulos a eternidade.
São estas coisas que eu vos falei. E era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre Jesus na lei e nos profetas. E também nos salmos, né? Então Jesus ali faz um milagre que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E assim como está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará. Ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e ao seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Que hoje eu e você possamos beneficiar com esse dom de Deus, abrir a nossa inteligência para acolher e obedecer a palavra do Pai revelada em Jesus. E Jesus revela passando pela obediência, ainda que essa obediência inclua o sofrimento, a dor e inclusive a morte. Vós sereis minhas testemunhas. Que Deus nos dê essa graça de testemunhar que Jesus vitorioso é o crucificado, é o ressuscitado. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus lhe dê a alegria da Páscoa, da vitória de Jesus sobre a morte, e lhe dê também a perseverança nesse tempo de alegria.